Eu chamo Maria. Eu sofri a tentação há muitos anos da minha vida, desde criança. Deus aparecia para mim. Tá vendo? Jesus, mas essa coisa feia aí aparecia também. Teve um dia que eu falei com ele: ô coisa feia, sai e vai embora. Não tem nada contigo não, eu tenho com Jesus. Mas você pode imaginar, volta de meia-noite, essa coisa feia aparece para você dentro do seu apartamento ou dentro da sua casa. Foi isso que acontecia, apareceu no meu apartamento, depois eu mudei para uma casa, apareceu na minha casa. E eu falei: mas você é muito feio, você não aparece para mim não, que você me assusta, você é muito feio mesmo. Aí teve um dia que eu estava rezando e ele me atentou na hora da oração. Eu fiquei com raiva e parei de rezar. Me perdoa, mas eu falei, na hora eu parei de fazer a oração, eu fiquei pensando. Aí eu ouvi a voz de Jesus. Jesus falou assim: você ficou assim é porque você viu tanta coisa feia que você ficou assustada. Porque realmente, gente, Satanás é horroroso. Conforme o jeito que ele aparece para a pessoa, ele assusta a pessoa. Ele aparece de várias formas. Ele pode aparecer com uma aparência de anjo bom e pode aparecer uma coisa feia desse jeito. Um trem assustador, com uma coisa que é para cabra sair do túmulo. Ele é horrível mesmo. Aí eu comecei a glorificar a Deus, pedir: Deus, oh Deus, o que vai ser da minha vida? Eu não sei lidar com essas coisas. Aí Deus falou assim: filha, o dragão vermelho te atenta muito, é porque você vê o papai do céu. E realmente, quando eu era criança, eu falava: por que o senhor fala com a vovó e ela te vê e eu não te vejo? Aí ele pegou e falou assim, eu falei: se o senhor é preto ou branco, que jeito o senhor é, Senhor Jesus? Ele falou assim: Maria, eu sou em espírito, a voz brandou do céu. Depois dessas épocas, eu passei a ver muito o Senhor Jesus, mas a tentação é outra praga que me perturba ele, viu? Ele parece mesmo. Aí eu falo com Jesus: tira essa praga, tira esse trem ruim da minha vida. Aí o que aconteceu, gente? Volta de meia-noite, eu tava aqui na minha casa. Quando eu olho para ver essa coisa feia, com os olhos brugalados me olhando. E foi semana retrasada. De repente, eu olhei e vi Nossa Senhora Aparecida, veio tipo um relâmpago, ficou do meu lado. De repente apareceu a cruz do Senhor Jesus com um relâmpago na minha frente também. E eu consegui ver os olhos dele brugalados. De repente eu pulei no chão e fui rezar. Aí nessa noite, de madrugada, volta de meia-noite, eu rezei bastante, deitada, ouvindo os louvores. Toda vez eu levanto para fazer penitência, só que eu não levantei. Continuei fazendo a oração do Espírito Santo deitada. Mas a tentação me atentou feio mesmo. Quando eu abri os olhos, gente, ele estava me olhando, com os olhos brugalados. Mas de repente apareceu, uma voz falou assim: olha lá que esse negócio, as coisas do mundo. É um povo que eu conheço que realmente eles não têm nada assim de Deus. E de repente apareceu um mói de flor branca do meu lado. E quando eu olhei, o Senhor Jesus estava deitado do meu lado, com uma coroa de espinho na cabeça, me olhando. E eu falei: graças a Deus que eu não estou sozinha, o Senhor Jesus está aqui comigo. Ele está aqui comigo. Aí de repente, gente, eu peguei e olhei para ele e ele falou assim: antes de qualquer coisa, levanta e vá para a igreja. Gente, eu não pensei duas vezes. Eu pulei da cama e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, a missa estava quase acabando. Eu assisti ela o restante e depois fiquei assistir a outra toda. Aí depois ela estava dando os envelopes do dízimo, que eu dava o dízimo nas igrejas, só não colocava o meu nome. Mas um tempo atrás eu tive visão de várias vezes com o Senhor Jesus sobre uma igreja. E a luz brotava numa montanha e ele conversava comigo umas coisas e apresentava que era Jesus. Aí depois, gente, passado muito tempo, eu vim para esse lugar. É onde eu estou hoje. E aqui ele apresentou a igreja e mostrou o pastor e falou assim: agora eu vou lá pregar o evangelho, Maria. E eu ouvia na visão a pregação dele e era do lado aqui da minha casa. E é Jesus que estava lá como pastor. Aí ele falou: aqui vai ter uma igreja. E eu falei: qual é o nome dessa igreja? Essa igreja chama O Coração de Deus. Aí mostrou dentro da igreja, a parede da igreja era a forma de hóstia branquinha e em redor era todo dourado. Eu falei: por que, Senhor, essa parede é assim?
cada vez que as pessoas olharem, é para fortalecer. E todo dia 7 é para ter a missa da misericórdia. Aí, gente, eu falei, Senhor Jesus, eu queria ser ofertante dessa igreja e ser dizimista. Ele falou, se você será a primeira dizimista dessa igreja. Eu falei, Senhor, eu tenho 2 contas, uma antiga que eu não estou usando e uma que eu uso. Eu posso começar a guardar o dízimo? Ele provou que sim. Comecei a juntar. A tentação começou a me atentar tanto que eu não estava suportando. Falei assim um dia com ele, eu não tenho nada contigo. A minha aliança é com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, desapareça. Ele nunca mais me atentou sobre isso. Aí hoje é a história que eu vou contar. Eu estava na igreja, ele estava falando muito sobre o dízimo. Eu falei, ai pai, eu não estou devolvendo o dízimo. E essa semana ele mandou fazer um sacrifício. E o sacrifício era depositar R$1.000 nessa conta. E eu já tinha mais R$600 que eu ia receber, que eu falei que eu não ia gastar ele, que ia colocar na minha conta. Então 1.600 fecharam que eu ia colocar na conta dele. Aí, gente, o que aconteceu? Naquela hora eu pensei nisso, falei assim, nossa, eu coloquei. E agora? O que vai acontecer? Eu não recebi tudo, mas eu coloquei 1.000, depois coloquei quase 400, então quase 1.400 mais ou menos, aí depois eu coloco o restinho. Aí o que aconteceu? Eu tô contando como aconteceu tudo certo. Gente, fiquei pensando nisso lá. Falei, se realmente eu faço sacrifício, às vezes coloco dinheiro aqui na igreja, coloco oferta da igreja, mas lá no depósito eu coloco oferta e dízimo de novo para a igreja do coração de Deus, que vai realizar segundo as palavras de Deus. Porque as palavras de Deus não voltam atrás, de ser humano volta, mas de Deus não. O que aconteceu? Naquele momento, eu conversei com a moça, eu falei assim, como é que é esse envelope aí? Ele é o dízimo. Falei, vai lá conversar com aquela moça. Na hora que eu fui conversar com a moça, uma voz falou assim, mais rápido possível. Eu falei, nossa senhora, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Eu lembrei, não, eu estou juntando o dízimo para o coração de Deus, e quando juntar, o dinheiro vai parar. Aí, de repente, estava sendo igreja, eu ouvi o Senhor falar comigo assim, essa é sua responsabilidade, viu? A responsabilidade que eu fiquei como encarregada de passar isso para um padre, para construir a igreja, o coração de Deus. Aí realmente ficou isso na cabeça. Mas o que aconteceu? Eu realmente junto esse dinheiro mesmo, e não só meu dízimo, mas junto oferta e mais um pouco do que eu tenho que gastar. Às vezes eu deixo de comprar alguma coisa para mim, para colocar nessa conta. Gente, isso para mim é muito grandioso. Para mim que sou um simples ser humano, uma pecadora, ouvir a voz de Deus, ver Deus, para mim isso é muito poderoso, maravilhoso mesmo. Glória a Deus por isso. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas existe esse projeto no céu. Essa igreja está no céu porque eu vejo ela e Deus me apresenta ela. E acontece que a hora de Deus vai chegar. A gente pode crer, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não são apagada. Quando ela é dita uma vez, acabou. É isso mesmo, é para sempre. A mesma palavra está no céu, é a mesma palavra está aqui na terra, é dele, e dele jamais será tirada. Lembra daquela palavra? O que está na mão de Deus não é tirado, é dele, está seguro e pronto, acabou. Então, eu lembro também uma vez que eu estava no deserto, numa visão, e de repente apareceu o Senhor com muito anjo, e apareceu aquela água jorrando das nascentes. Ele falou, Maria, pode vir, sacia sua sede, fica à vontade. E ali eu estava no deserto, ali eu voltei atrás, comecei a lembrar de todas aquelas visões que eu tive, tantas vezes que eu sofri a tentação. Não imaginou você estar na sua casa, de repente você vê a tentação, você está na rua, você vê... Não, gente, isso é muito triste, é muito difícil. Mas chegou um dia, eu falei, meu Deus do céu, vai ser para sempre a minha vida? Sim, e o Senhor falou assim, Maria, a tentação te atenta desse jeito, o dragão vermelho é porque você vê o Papai do Céu, o próprio Deus. Então, não quer dizer que eu perdi a salvação, não quer dizer nada. No ser humano eu sou uma pecadora, mas isso aqui eu quero dizer, eu quero deixar bem claro. É porque eu posso ver Deus face a face e ouvir Ele. E aqui eu fazer uma pergunta a Ele, Ele me responde. Ele me responde. É uma comunicação que eu tenho com Ele. Ele falou que isso é um diálogo que eu tenho com Ele. Portanto, teve um dia que eu falei com ele, Senhor, você podia chamar a mamãe de mãezinha? O que a senhora acha? Ele falou assim, é bom o povo saber que Deus tem amizade com o ser humano. Conversar, ter diálogo com ele, né? Então, gente, eu falei, eu vou fazer essas gravações porque eu acho isso muito importante. E queria dialogar com vocês aí, que com certeza deve ter gente no mundo que passa por essas coisas e não tem ninguém para conversar, né? E eu mesma só converso com a minha mãe. E você que tá aí, tá passando por isso, eu recomendo vocês assim, passar a jejuar bastante, passar a fazer sacrifício, Tem outra coisa boa também que eu faço,
penitência. Um dia o Senhor Jesus falou: Maria, é para você fazer penitência. E eu não tinha costume. Passei a fazer penitência diariamente. Acordo de madrugada e fico em oração até na hora de trabalhar. Então isso eu estou passando para as pessoas aprender um pouco, fortalecer mais na fé para vencer o inimigo, porque ele é terrível. Não posso falar para vocês que é fácil, porque não é. Mas que vocês, revestido do poder de Deus, da armadura de Deus, vocês vencem ele. Porque essa madrugada eu tive uma visão, que eu estava perto dele, ele perto de mim, e de repente apareceu uma machadinha, e eu parti pra cima dele. E eu cortava os braços dele, a mão dele, a cabeça dele em cruz. Cortava os olhos dele, as mãos dele, os pés. E eu falei: glória a Deus, por isso, Senhor, me ajude. E eu partia pra cima dele com a machadinha. E o Senhor estava do meu lado. E eu acordei forte, com Jesus olhando para mim. E ele falou: não... Como é que é a palavra dele? Ele falou: antes de qualquer coisa, levanta e vai para a igreja. E eu obedeci e fui. E estou muito feliz. Ontem de manhã, ele falou comigo: você, era no sábado, eu tinha folga. Ele falou: você coloca louvores para alegrar a casa. E estou passando louvores direto. Os louvores da Bíblia gravada, porque ao mesmo tempo eu estou meditando a Bíblia e ao mesmo tempo louvando a Deus. Faça isso que é muito bom. Outra coisa que eu quero deixar bem claro: não olha para os seus pecados, ficar: eu tô com isso, tô com aquilo. Pede Deus perdão e parte para frente. Através da sua fé, não fica olhando para trás. Que alguém levantar: você é isso, você é aquilo. Não importa, que todos são seres humanos, todos são. Olha para frente e fala: é hoje que eu vou avançar para frente e vou ficar junto com Deus. E Ele é meu guia e o meu salvador. Não importa o que diz, o que importa é que Deus é meu Pai. E você pode falar também: eu sou forte, porque eu sou uma rocha e eu sou filho da rocha. E vou ser forte cada vez mais, porque Deus pode me fortalecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Não desista de viver com Jesus. Não pense que você é um derrotado ou derrotada, mas acredita que Deus restaura qualquer um, desde que chama Ele e fala: socorro. Ajuda-me, Papai do céu. Eu preciso do Senhor. Sou como uma criança necessitada que precisa do Pai. Amém? E graças a Deus. Às vezes, por esses vídeos bonitos aí que eu faço, desses louvores lindos, eu moro aqui em Belo Horizonte. Essa igreja é a Igreja São José. Uma maravilha, né? Fica no coração de Belo Horizonte, ali no centro, perto da Praça 7 ali. Só procurar Praça 7, Igreja José, todo mundo conhece. E você vai lá, vai na casa do Pai, que Ele vai te fortalecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Faça isso, vou estar lá sempre rezando. E espero que vocês vão e melhorem as suas vidas, suas famílias também. Porque Deus é poderoso para resgatar qualquer um de nós. Amém? Fique com Deus.